Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 2 de junho. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de terça-feira para lhes anunciar a palavra de Deus, que ela possa nos trazer sabedoria e esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com alegria vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Ouçamos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda. E Jesus perguntou: De quem é a figura e inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, queridos irmãos, alguns fariseus e partidários de Herodes, que se consideravam nacionalistas, mas colaboravam com os romanos, fingindo sinceridade, aproximam-se de Jesus e fazem para ele uma pergunta muito capciosa. Eles queriam embaraçá-lo, tornando-o mal visto pelas autoridades romanas ou pela multidão. Jesus consegue desfazer a armadilha montada para ele e aproveita a ocasião para apresentar uma importante informação para a vida cristã. Qual é essa informação? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos procurar entender essa resposta de Jesus. Deus e César, no caso o Estado, eles não devem se opor, mas também eles não se colocam ao mesmo nível. Deus está acima. O primado de Deus não retira do Estado os seus direitos. O cristão deve obedecer a Deus, mas deve também respeitar as leis, quando justas, e obrigações humanas, para que ele possa viver bem em sociedade. Em qualquer caso, o cristão deve obedecer por causa de Deus e não por causa dos homens, porque toda autoridade humana tem as suas raízes em Deus. Este princípio, que está na origem da liberdade de consciência, afasta o poder humano da idolatria. Ele leva a acolher a soberania da igreja e também a aceitar a autoridade do Estado. Esta resposta de Jesus, pautada na liberdade humana, surpreende os seus adversários. Eles ficaram admirados com a resposta de Jesus. O cristão é chamado a dar a César o que é de César e a dar a Deus o que é de Deus. Esta resposta de Jesus à pergunta hipócrita dos fariseus e dos herodianos nos diz hoje que Jesus reconhece que o Estado tem direito de receber o que lhe pertence. Mas Jesus nos esclarece
que nenhum poder político pode arrogar-se os direitos que são exclusivos de Deus. A igreja não é deste mundo, mas ela vive neste mundo. A igreja deve procurar agir em nome de Deus e o Estado em nome da sociedade. Eles não deveriam se opor, mas antes se ajudarem. Buscar o equilíbrio entre ambos não é tarefa fácil. Precisamos rezar muito pelos pastores de nossa igreja, porque eles têm esta grande responsabilidade. Então eu os convido, vamos rezar agora por eles e vamos rezar em comunhão a eles, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também pedir a intercessão de nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. Peçamos agora a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso sobre nós, que nós estamos agora rezando, sobre nossas famílias. Peçamos também pelo nosso Estado, pelos nossos governantes, que eles tenham o discernimento de fazer a coisa certa, se não forem por si, mas que Deus derrame sobre eles as suas graças para eles discernirem com bom senso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Deus os abençoe, que Ele nos livre das ciladas de todo o inimigo. Paz e bem.